12ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, em 23 de maio de 2018. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini. Presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcia Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Sante. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovada a ata da 11ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabriúva, realizada em 9 de maio de 2018, uma vez que cópias da mesma permaneceram sobre a mesa da primeira secretária pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Expediente encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Peço à primeira secretária a proceder à leitura do ofício número GP 114, de 14 de maio de 2018, o qual encaminha o projeto de lei número 31 de 2018, bem como do mencionado projeto e sua respectiva exposição de motivos em anexo. Ofício número GP 114/2018. Senhor vereador presidente, através do presente, encaminha a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis, a saber, autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a expressão de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Martim, prefeito. Exposição de motivos. Ilustríssimos senhores vereadores, convém desde logo salientar que o presente relatório tem como finalidade única e exclusiva a de levar ao conhecimento dos ilustres vereadores dessa nobre Casa de Leis as pretensões desse Executivo Municipal perante ao projeto de lei que trata de solicitação de abertura de crédito suplementar. Assim, passamos à análise da matéria de interesse. Mencionada a suplementação visa amparar os compromissos assumidos em decorrência de apoio financeiro extraordinário à Secretaria da Saúde. Sendo necessário, o município participará com recursos próprios. Ante o exposto, o Executivo Municipal espera contar com o tradicional esmero dos senhores vereadores, com o respaldo unânime, aprovando assim o projeto de lei. Contudo, não tenho dúvidas que, além desse Executivo, todos os concidadãos ficarão imensamente gratos. Prefeitura Municipal de Cabriúva, em 14 de maio de 2018. Henrique Martim, prefeito. Encaminho o referido projeto de lei para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Peço ao segundo secretário proceder à leitura do ofício número GP 123, de 18 de maio de 2018, o qual encaminha o projeto de lei complementar número 15 de 2018, bem como o mencionado projeto e sua respectiva exposição de motivos em anexo. Ofício GP 123 de 2018. Senhor vereador presidente, através do presente, encaminha a Vossa Excelência o projeto de lei complementar, abaixo relacionado, para apreciação e deliberação dessa augusta Casa de Leis, a saber, dispõe sobre a alteração de emprego público permanente, regido pela consolidação das leis do trabalho, CLT, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 260, de 2003, e da outras providências. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a expressão de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Martim, prefeito. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores,
encaminho através do presente o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração do emprego público permanente, regido pela consolidação das leis do trabalho, CLT, constante do anexo 1 da Lei Complementar 260 de 2003 e da outras providências. A ampliação de vagas é necessário devido ao aumento da demanda de trabalho, em especial na Secretaria do Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, como o Centro de Recuperação à Adoção de Cães e Gatos, GREADOCA, que necessita diariamente de um médico veterinário para o atendimento básico aos cães e gatos que ficam doentes, bem como o apoio no programa de castração e também auxílio no atendimento aos cães da Guarda Municipal. Vale ressaltar que os recursos que suportarão a presente proposta estão constantes na lei orçamentária aprovada para nosso corrente exercício, bem como cotam com suporte na lei das diretrizes orçamentárias. Por se tratar de matéria de extrema necessidade, aguardo o Executivo Municipal contar com o respaldo unânime de todos os membros da Fidelidade Cabreúvana, aprovando o presente projeto, proposta de lei. Prefeitura Municipal de Cabreúva, em 18 de maio de 2018. Henrique Martins, prefeito. Lido. Encaminho o referido projeto de lei complementar para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Peço à primeira secretária proceder à leitura do projeto de resolução número 1 de 2018, de autoria deste vereador presidente, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de resolução número 001, de 18 de maio de 2018. Cria a Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo. Artigo 1º. Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, a Escola do Legislativo, órgão vinculado à mesa diretora da Câmara. São objetivos da Escola do Legislativo: capacitar agentes políticos e servidores políticos, oferecendo aos parlamentares interessados e aos servidores da Câmara suporte conceitual, capacitação e treinamento para atuação nas funções legislativas. Na sociedade, principalmente aquelas voltadas à elaboração das leis, estudos sobre matérias orçamentárias, finanças e ao exercício do poder de fiscalização. 2. Propiciar aos serviços a possibilidade de complementar seu aperfeiçoamento profissional, qualificando-os nas atividades de suporte técnico-administrativo e legislativo, ampliando sua formação em assuntos de interesse do município. Oferecer treinamento aos servidores, transmitindo conhecimentos básicos para o exercício de suas funções, considerando suas lotações e suas atribuições. Desenvolver programas de ensino, objetivando a integração da Câmara à sociedade civil organizada, contribuindo para o fortalecimento da cidadania. Estimular a pesquisa técnico-acadêmico voltada às atividades desenvolvidas pela Câmara, em cooperação com outras instituições de ensino. Integrar e ou gerenciar convênios ou termos de cooperação, especialmente com o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, associações e demais entidades do terceiro setor, como órgãos da União do Estado, tributos de contas, ministérios públicos, universidades e faculdades, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação dos parlamentares e servidores em treinamentos presenciais e ou à distância, assim como a realização de cursos de capacitação técnicas e de formação acadêmica pós-acadêmica. Incentivar a realização e elaboração e desenvolvimento dos projetos na área da história do município e da Câmara Municipal. Desenvolver programas de capacitação, objetivando a formação e qualificação de lideranças comunitárias e políticas, com ênfase nas atividades institucionais do Poder Legislativo.
promover a realização de palestras, seminários, pesquisas, publicações, exposições, apresentações artísticas e culturais e ainda congressos, encontros e intercâmbios no âmbito de suas competências. Artigo 3º. A Escola do Legislativo apresentará anualmente, até o final do mês de julho, um plano de trabalho para o exercício seguinte, contemplando o planejamento dos programas e atividades, inclusive com estimativa de impacto financeiro para aprovação pela mesa diretora da Câmara Municipal e inclusão na peça orçamentária. A Escola do Legislativo possuirá autonomia pedagógica e didática na execução e na avaliação de seus programas e atividades. No presente exercício, os programas e atividades serão apresentados até a aprovação da Lei Orçamentária Anual para 2019, a fim de que sejam consignados as dotações orçamentárias competentes. O planejamento anual poderá ser pontualmente alterado em caso de necessidade fundamentada, mediante prévia aprovação por ato da mesa diretória. Artigo 4º. A estrutura organizacional da Escola do Legislativo compreende uma diretoria geral, inserida nas competências do diretor legislativo da Câmara Municipal de Cabreúva, além de uma coordenadoria executiva e uma secretária administrativa. Atividades que serão atribuídas a servidores efetivos e estatais da Câmara, que possuem nível médio ou superior, sem prejuízo das atribuições normais e a seus cargos. Parágrafo único. As designações para as atribuições da Coordenadoria Executiva e da Secretaria Administrativa se darão através da Portaria da Presidência pelo prazo do mandato da mesa diretora. Artigo 5º. A minuta do regimento da Escola do Legislativo, na qual constará normas fundamentais do funcionamento, objetivos, visão, missão, organograma e atribuição, serão elaboradas por sua diretoria em até 60 dias após a nomeação de seus membros e será previamente submetida a exames de diretoria jurídica da Câmara Municipal, que emitirá o devido parecer, sendo favorável à mesa diretória, e instituir, por ato, o regimento da Escola do Legislativo. Artigo 6º. As atividades da Escola do Legislativo poderão ser realizadas nas dependências disponíveis no prédio da Câmara Municipal, mediante agendamento prévio ou em locais externos, previamente solicitados e reservados, até que haja condições de se estabelecer um local apropriado. Artigo 7º. As despesas decorrentes dessa resolução serão suportadas por dotações próprias, consignadas no orçamento da Câmara, suplementadas, se necessário. Artigo 8º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Guerrino Malveza, em 18 de maio de 2018. Antônio Carlos Mangini, vereador presidente. Justificativa. Senhores vereadores, apresento para apreciação dos ilustres pares esse projeto de resolução que cria, no âmbito da Câmara Municipal de Cabreúva, São Paulo, a Escola do Legislativo, importante órgão que possibilitará a realização de cursos profissionalizantes de aperfeiçoamento e de formação continuada para os servidores da Casa de Leis, vereadores e, de certa forma, para a sociedade, que poderão participar das diversas atividades e dos programas da Escola do Legislativo. Ressalto que essa iniciativa é de extrema relevância, tendo em vista que os funcionários e vereadores terão a possibilidade de participar de atividades que contribuirão de forma muito significativa para a melhoria contínua de suas atividades e desempenho de suas funções, o que contribuirá, no geral, para adquirir novos conhecimentos para superar os grandes desafios numa sociedade em constante mudança. A iniciativa também
segue a tendência das câmaras municipais do aglomerado urbano de Jundiaí, que, na sua maioria, já criou a Escola do Legislativo para possibilitar o desenvolvimento contínuo de seus servidores e parlamentares. Friso que a propositura não cria cargos no quadro de pessoal da Câmara, pois utilizará a estrutura operacional já existente para a administração e desenvolvimento da Escola do Legislativo. Dessa forma, e com grande aspiração em atender aos interesses institucionais desse Poder Legislativo, motivo pelo qual conto com o apoio e aprovação desse projeto de resolução pelos nobres eles. Sala das Sessões, vereador Guerrino Malveza, em 18 de maio de 2018. Antônio Carlos Mangini, vereador, presidente. Lido. Encaminho o referido projeto de resolução para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados os pareceres. Peço ao segundo secretário proceder à leitura do projeto de decreto legislativo número 01 de 2018, de autoria deste vereador presidente, bem como de sua respectiva justificativa. Projeto de decreto legislativo número 01 de 21 de maio de 2018. Concede o título de cidadão cabreuvano ao ilustríssimo pastor Jovenilson Reis Santos. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão cabreuvano ao ilustríssimo pastor Jovenilson Reis Santos. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Guerrino Malvez, em 21 de maio de 2018. Antônio Carlos Mangini, vereador presidente. Justificativa. Pastor Jovenilson Reis Santos, brasileiro, divorciado, ministro do Evangelho, nascido aos 2/8/1947, no município de Ubaiataba, Bahia, filho de Jovino Souza Santos e de Helena Generosa Reis. Quando adolescente, seus pais mudaram para São Paulo, capital, no ano de 1970, onde recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Desde então, pregava a palavra do Senhor Jesus. Já que esteve como missionário nos estados do Paraná, Mato Grosso e Bahia, retornando para São Paulo, especialmente em Cabreúva, no ano de 2003, onde fundou a Assembleia de Deus do Brasil, contando com o apoio de famílias antigas da cidade, como Lima, Rodrigues, Brito. Depois vieram muitas outras, Prates, Salviano, Moreira, Furquim e outras. Desde então tem amado, honrado e vivido no município de Cabreúva ao longo desses 15 anos. Já ajudou muitos cidadãos cabreuvanos. Como pastor, sempre visitando e aconselhando pessoas e famílias, onde muitos já foram reestruturadas e outras formadas, levando o amor de Cristo em cada lar. Sendo que muitos destes lares estavam completamente destruídos, como viciados em drogas, álcool, por exemplo. Sempre ajudou muitos cabreuvanos, com obras sociais, entregando alimentos e produtos de higiene e necessidade pessoal, auxiliando também, muitas vezes, com o pagamento de água e luz. Hoje, como pastor presidente da Assembleia de Deus do Brasil, em Cabreúva, conta com 3 igrejas, sendo a sede no bairro do Jacaré, também uma congregação no bairro Vilarejo, e recentemente a abertura de mais uma congregação em um bairro muito carente do município, bairro Caí, especialmente na Vila dos Mineiros, e além dos cultos semanais, também aos domingos pela manhã. Tem a escola para crianças, jovens e adultos, onde a educação cristã é ensinada. Hoje a Assembleia de Deus do Brasil, presidida pelo pastor Jovenilson Reis Santos, conta com cerca de 500 pessoas, entre membros e congregados. O desejo dele é ser sepultado em Cabreúva, uma cidade amorosa, que o recebeu muito bem. O coração já é cabreuvano. Sala das Sessões, vereador Guerrino Malvez, em 21 de maio de 2018. Antônio Carlos Mangini, vereador presidente. Lido. Encaminho o referido projeto de decreto legislativo para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos devidos estudos e dados pareceres.
Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Expediente recebido de diversas localidades. Peço para a vereadora, primeira secretária Marlúcia, fazer a leitura do convite elaborado pela vereadora Paula Santos. Vereadora Paula Santos, Valdecir da Rádio de Cabreúva, convida o encontro sobre prevenção e desaparecimento de pessoas e outras ações do Instituto Apoio Brasil com o presidente José Pedro e convidados. Será na Câmara Municipal de Cabreúva, São Paulo, na Rua Major Antônio de Camargo, 395, dia 25 de maio, às 19 horas. 25 de maio, Dia Estadual das Crianças e Adolescentes Desaparecidas. Desaparecidos, abracem essa causa. É melhor que abraçar a dor. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo, Liceu Emaús, referente ao mês de março de 2018, encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na Secretaria dessa edilidade para que aqueles que desejarem poderem tomar conhecimento. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabreúva dos recursos recebidos durante o mês de abril de 2018, encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na Secretaria desta edilidade para que aqueles que desejarem poderem tomar conhecimento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. Adriano Alves de Castro. Presente. Ana Paula dos Santos. Presente. Antônio Carlos Mangini. Presente. Aparecido Rogério Fonseca. Presente. Arnaldo Zicati. Presente. Márcio Alexandre Marcondes dos Santos. Presente. Marlúcia de Fátima Valente, presente. Noemi Medeiros Bernardes. Presente. Rodrigo José Sante. Presente. Havendo número legal, dou início à ordem do dia da 12ª sessão ordinária, da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço à primeira secretária proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 12ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 23 de maio de 2018, quarta-feira, às 19 horas. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 013, de 27 de abril de 2018, da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Cabreúva e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 014, de 3 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre a compensação financeira para a legalização de edificações irregulares em relação aos índices urbanísticos da taxa de ocupação, índice de aproveitamento e invasão de recuo obrigatórios, estabelecidos na Lei de Zoneamento do município de Cabreúva e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei número 028, de 27 de abril de 2018, da Prefeitura Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto do Estudo de Protestos de Títulos do Brasil, através da seção São Paulo, e com o primeiro tabelião de notas de protestos de letras e títulos da comarca de Cabreúva, para fim que especifica. Discussão e votação do projeto de lei número 029, de 8 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal, que aprova a primeira revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município de Cabreúva. Diretrizes, metas e indicações para abastecimento de água e esgotamento sanitário e de outras providências. E discussão e votação do projeto de lei número 030, de 8 de maio de 2018,
da Prefeitura Municipal que institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Cabreúva, cria e aprova seus instrumentos e dá outras providências. Câmara Municipal de Cabreúva, em 16 de maio de 2018. Antônio Carlos Mangini, vereador, presidente. Lido. Tendo em vista que o projeto de lei complementar número 13, de 27 de abril de 2018, da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Cabreúva e dá outras providências, se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloco em discussão o referido projeto de lei complementar. As palavras. Tem a palavra o vereador Arnaldo Zicati. Hoje, desde manhã, comecei a analisar esse projeto que é muito grande, entendeu? E eu achei, a gente acha diversos falhas, mas depois que eu vi que o que está aqui, porque citando a obra, mas então tem o recuo. Mas cadê esse recuo? Quando eu vi, não tem as metragens do recuo. Então eu acho que ali estava uma falha, entendeu? Mas daí, analisando bem, justamente é isso baseado no outro projeto que nós já aprovamos, que tem que partir daqui para depois aquilo lá que tem 1,5 metro de recuo, 4 metros. Então aqui nesse projeto não está isso daqui. Tá tudo como área coberta, área descoberta, área não sei o quê, mas não com essa metragem, entendeu? Por isso que mas depois a coisa veio aí, deu uma explicação aí, eu também depois já tinha descobrido que tinha que ver, porque essa lei foi alterada em 64, né? Para agora, né? Eu achei muito espaço, muito grande, 52 anos, se não me engano, se não falo a memória. Então, mas agora, depois do esclarecimento, vou aprovar. Ainda em discussão? Peço a palavra. Vereadora Marlúcia. Eu também vi que era um projeto grande, que estava com a gente desde abril. Eu tive 2 vezes também atrás para ver essa elaboração do projeto e eu fiquei contente que complementa isso mesmo, seu Tim. Ele complementa o plano diretor quando a gente ficava lendo e não entendia o que estava acontecendo ali. Então, realmente, é a complementação do plano, né? E que vai ser usado muito pelos engenheiros. Por isso, teve até uma avaliação onde eles foram chamados justamente para que eles façam uma construção e que evite alguns problemas futuros, mesmo sem intenção de que isso aconteça. E que antes a gente não tinha esse embasamento. Então, agora, eles vão ter onde embasar em relação à metragem, em relação a recuo, em relação a isso tudo, para evitar problemas de depois não aprovar alguns projetos. Então, eu também voto a favor e fico contente com isso. Eu acho que é mais um passo a boas coisas para a população. Ainda em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Márcio Marcondes. Boa noite a todos, vereadores presentes. Acho que esse Código de Obras e Edificações é muito importante para o município, para regularização de obras irregulares, acerto no município, que a gente vê lá do Vilarejo, Jacaré, Bonfim, são casas que não estão regularizadas ainda. Esse projeto visa as pessoas poder regularizar suas residências, né? E como o seu Dinho disse, né, é uma lei que complementa a outra, né, seu Dinho? De recuo, de metragem, de tudo, né? Eu acho que é de suma importância, sim. Tenho o meu voto. Acho que a lei ainda dá uma brecha ainda para as pessoas poderem regularizar sem ter uma oneração de valores muito altos, que a partir de uma certa data será cobrado umas taxas, né? E fica caro. Eu acho que até dezembro tem uma carência menor para poder regularizar os imóveis que ainda não estão regularizados. Então, tenho meu apoio a esse projeto. Ainda em discussão? Coloco em votação o projeto de lei complementar número 13 de 2018. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei complementar número 13 de 2018. Tendo em vista que o projeto de lei complementar número 14, de 3 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal,
e dispõe sobre a compensação financeira para legalização de edificações irregulares em relação aos índices urbanísticos de taxa de ocupação, índice de aproveitamento e invasão de recursos obrigatórios estabelecidos na Lei de Zoneamento do município de Cabreúva e da outras providências, se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloco em discussão o referido projeto de lei complementar. Essa palavra, Tem a palavra o vereador Dinho. senhor presidente, senhores vereadores, é mais uma questão que eu levantei aqui, que é saber quem que ia fazer isso daí. Se era, vamos supor, eu estava com o terreno irregular, eu que vou fazer, ou a prefeitura que ia fazer, entendeu? Porque se for a prefeitura, você vê que mais de 50% aqui, sinceramente, está irregular, entendeu? Então, para regularizar, então, a gente vai ter que contratar um engenheiro e a gente vamos fazer o projeto, como tem anistia também, né? Então, a Rosa explicou melhor também aí para mim, entendeu? Como é que vai ser. Então, não é que a prefeitura vai pagar tudo, entendeu? Então, a pessoa que tem interesse em legalizar a sua propriedade e faz o seu requerimento, faz o seu projeto com o engenheiro e daí paga uma taxa, pode ser pagado até parcelamento, né? Entendeu? Então, também foi explicado, então também voto favorável a isso daí, que é muito importante para a legalização do município. Ainda em discussão? Essa palavra. Vereadora Marlúcia. Eu diria que esse projeto talvez seja um dos mais importantes que nós estamos votando aqui hoje, que sana também muitos problemas realmente dos terrenos irregulares, das construções irregulares, onde que não tem recuo, que não tem a parte, né, devida de construção, que não está dentro de um parâmetro legal, o índice de aproveitamento do terreno e tudo mais. E vai ter, sim, a taxa que vai ser pagada pelo cidadão, né, pelo proprietário, tendo essa isenção até dezembro, que eu acho que essa é uma informação importante, que a pessoa vai estar isenta a qualquer taxa até dia 31 de dezembro. E depois tem umas outras prioridades, cada um pagando adequado com o seu loteamento, podendo também ter uma divisão nessas parcelas a partir de R$500, que for o valor, o proprietário tem condições de dividir, se isso for de necessidade, de interesse dele. Mas o mais importante é essa regularização, que tem muitos cabreúvanos, eu acredito que assim, uma grande parcela da população, e que nós todos aqui deparamos sempre com esse problema: eu quero regularizar, eu não consigo, mas eu já construí, enquanto eu estava construindo ninguém me avisou, e agora? Então, quer dizer, agora a gente tem uma lei que vai propiciar essa regulamentação. Então, eu sou super a favor e fico muito contente com essa lei, que foi também um dos requisitos meus questionado no plano diretor, e agora eu vou ficando feliz com essa complementação do plano diretor que está vindo para a gente. Ainda em discussão? Peço a palavra. Rodrigo. Boa noite, presidente, colegas, público presente. Só complementando, que foi bem explicado pelos colegas, que também não é qualquer coisa irregular que vai regularizar, né? Vai ter uma análise antes, né? Porque tem coisas que não dá para regular se não tiver adequação. Mas, porém, vai ter uma solução. Então, isso é bastante importante. Somos procurados sempre por causa sobre isso. Não consigo regularizar, não consigo. Agora vai ser possível. E referente a cobrar esse valor que foi feito inadequadamente, eu acho justo por quem fez certo, entendeu? Mais uma coisa para a população pagar? Tá, mas e quem fez certo? Então, eu acho que acaba sendo uma igualdade aí, para quem fez certo e para quem não fez ter uma opção. Então, eu também sou favorável. E um ótimo projeto aí. Ainda em discussão? Quero só complementar que seja feita a divulgação muito bem feita, mesmo porque
eu tenho certeza do setor competente da prefeitura, mas que saia nos jornais, coloque no site da prefeitura, para que a população realmente saiba dessa lei, que é uma lei de anistia. Até eu recebi algumas pessoas, inclusive o próprio cunhado da Noemi, o Natanael, ele fez uma obra aqui na Nova Cabriúva e a garagem dele, no projeto, não era para ser com laje. E ele chegou a colocar laje e embargaram a obra dele. E através desse projeto, ele vai conseguir regularizar o seu imóvel. Então, eu tenho certeza que esse é um dos casos que nós, vereadores, aqui todos os dias somos procurados e cobrados para que essa lei realmente fosse colocada e fosse aprovada. Então, hoje tenho certeza da aprovação dessa lei por todos os vereadores. E essa lei também, presidente, não é a mesma que está fazendo a regularização do loteamento. Essa firma é outra separada. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 14 de 2018. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei complementar número 14 de 2018. Tendo em vista que o projeto de lei número 28, de 27 de abril de 2018, da Prefeitura Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo firmar convênio com o Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil, através da seção São Paulo, e com o primeiro tabelião de notas e de protestos de letras e títulos da comarca de Cabriúva, para o fim que especifica, se encontra em tramitação dessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloco em discussão o referido projeto de lei. Peço a palavra. Vereadora Marlúcia. Esse projeto de lei também eu fiquei muito em dúvida, porque até achei que poderia estar acontecendo uma ambiguidade da gente já ter votado um parecido aqui. Aí eu fui atrás do jurídico, inclusive o vereador Kiko estava comigo, quando eu indaguei sobre isso, que parece que a gente já votou alguma coisa que estava nesse âmbito. Realmente a gente votou, mas o que acrescenta aqui é mais uma ferramenta, que através da dívida ativa a gente tem todo aquele processo de cobrança, mas nós não tínhamos o cartório onde que você tinha a parte protestada. Então, com isso, é mais uma ferramenta para que a gente consiga levantar mais o índice de pagantes dessa dívida ativa. Então, eu também acho muito válido isso. Ainda em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Márcio Marcondes. Só complementando o que a vereadora disse, eu acho que o objetivo dessa lei, desse convênio, parceria, né, é de recuperar de forma mais rápida a dívida ativa do município, né. A gente tem um meio judicial que é meio moroso, né. Acho que esse instituto, ele vai fazer a cobrança mais rápida, e isso para os cofres públicos entra mais verba mais rapidamente, né. A gente vê a necessidade do município, a arrecadação no país todo caindo, né. Esse instituto vai fazer a cobrança de protesto mais rápido, mais eficaz, né? Então, tem o meu voto. Sim. Ainda em discussão? Coloco em votação o projeto de lei número 28 de 2018. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 28 de 2018. Tendo em vista que o projeto de lei número 29, de 8 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal, que aprova a primeira revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município de Cabriúva, diretrizes, metas e indicadores para o abastecimento de água, esgotamento sanitário e da outras providências, se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Peço a palavra. Tem a palavra a vereadora Marlúcia. Esse outro projeto, também sou favorável a ele, que é parte da Sabesp. Inclusive, eu deixo aqui até o meu, assim, pena ter acontecido, que teve uma audiência pública aqui nessa casa, no dia 29/5, às 14 horas, onde, lógico, por seus motivos, a gente não teve um público muito
alto o qual seria necessário, porque a Sabesp é um grande órgão aqui que a gente precisa acompanhar de perto, justamente para a gente poder cobrar essa parte de esgotos e entre outras coisas que nós temos aqui, né, que a gente sabe que algumas coisas falham, sim, principalmente o esgoto. E foi tida essa audiência, a vereadora Noemi, né, nós estávamos, e eles passaram, teve questionamentos e tudo. Lendo o projeto, existem metas que eles estabelecem e existem prazos a serem cumpridos, os quais nós, agora sentados aqui, temos que ficar de olho nessas metas. E futuros sentados aqui também, para a gente fiscalizar, porque é um projeto bom, realmente está tudo lá o necessário, mas necessita-se de cobrança e de fiscalização. Então, acho que a gente tem que ser bem ativo nesse projeto. No papel, está bonito. Então, vamos lutar para que isso venha para a prática. Ainda em discussão? Vereador Noemi. Eu acredito que com a instituição do Conselho de Saneamento, vai ter uma outra equipe, além dos vereadores, para fiscalizar, né, o serviço aí da Sabesp. Então, eu acho que é o projeto de lei número 30, né, que vai instituir o Conselho de Saneamento. Então, é importantíssimo que isso ocorra e que realmente venha pessoas interessadas e preocupadas com a questão da água, do saneamento básico. Ainda em discussão? Coloco em votação o projeto de lei número 29 de 2018. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 29 de 2018. Tendo em vista que o projeto de lei número 30, de 8 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal, institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Cabriúva, cria e aprova seus instrumentos e dá outras providências, se encontra em tramitação nessa Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloco em discussão o referido projeto de lei. Peço a palavra. Tem a palavra o vereador Marlúcia. Agora é esse que a vereadora falou, que institui a política da criação desse conselho. Na audiência pública foi nos passado que seria o conselho seria junto com o CODEMA, que é o conselho que já existe. Porém, isso foi mandado, eles fizeram toda a papelada, igual havia nos passado, só que o Estado não aceitou. O Estado não aceitou e quis justamente isso, que a população tivesse um outro conselho para ficar só por essa conta. O que eu acho que foi muito bem o Estado ter dado essa interferida, onde a gente vai ter mais gente lutando com isso. Então, será um outro conselho inteiramente para ficar por conta da parte de saneamento e saneamento básico do município. Tá? Então, é a criação desse aí que nós estamos votando, com todos os órgãos, com todos os conselheiros e com toda a comissão que deverá ser formada o mais rápido possível. Ainda em discussão? Coloco em votação o projeto de lei número 30 de 2018. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 30 de 2018. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Solicito ao segundo secretário para que apresente o nome dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Ana Paula dos Santos, Noemi Medeiros Bernardes, Márcio Marcon e Arnaldo Zicati. Franqueada a palavra, a vereadora Ana Paula dos Santos. Boa noite, presidente. Boa noite, meus nobres colegas, a todos os presentes. Algum tempo que eu não falo na tribuna. Infelizmente, eu venho falar num momento muito ruim,
onde os servidores públicos, assim como eu, fomos todos pegos de surpresa. Quero deixar bem claro aqui a minha fala, para que não haja distorce de palavras, que está legal, sim, está dentro da lei, eu consultei advogado de fora, mas nem tudo que é legal é moral. Na minha opinião, nem tudo que é legal é moral. Então, eu acho que esses servidores que dão a vida pelo município, esses servidores que muitas vezes, até por mim, quando fui coordenadora, que solicitava que fosse fazer um outro serviço numa outra unidade e nunca se negaram, poderiam ter tido um pouco mais de respeito. Me corta o coração quando eu vejo uma secretária de uma índole jamais questionada nesse município, que é a doutora Rita, chorar junto aos seus funcionários. Foi o que aconteceu sexta-feira. É difícil quando você é servidor e você é vereador. Achei que seria mais fácil, mas não é. Muitas coisas se confundem. Confundem a Paula Santos, funcionária pública, com a Paula Santos, vereadora. Mas eu jamais deixaria de estar ao lado dos meus colegas. Apesar de dizer a eles que não existe nada contra a lei. Porém, a forma que foi feita, na minha opinião, eu vou dizer e continuarei dizendo até os últimos dias da minha vida, que foi errado. Poderia ter sido feito uma assembleia pelo secretário, e isso eu falei para o secretário, porque graças a Deus, eu sou muito bem recebida pelos secretários. E falei para o doutor Benevides que, na minha opinião, poderia ter sido feita uma assembleia, aonde você chamasse esses funcionários, as categorias afetadas, e colocasse, olha, o Ministério Público fez um apontamento, não podemos mais continuar pagando, vou lutar por um prazo de 1, 2, 3 meses. Bom, se não conseguisse esse prazo, mas estou lutando, mas a partir de agora, vocês não vão mais receber. Precisa, tá? E eu sei que vão distorcer as minhas palavras, ser transparente, ter comunicação, porque, presidente, quem leva tudo isso é o servidor. Sem o servidor, não vai andar a máquina, não vai. Então, eu fico muito triste quando eu recebo ligações, igual eu recebi diversas. Não me manifestei num grupo que foi feito pela saúde, porque eu realmente estava conversando com um advogado para ser orientado, porque a gente também não pode chegar aqui e falar bobagem, né? Então, não posso chegar aqui e falar, não, isso aqui está tudo errado e não estava dentro da lei. Está sim. A forma que foi feita que não foi correta. E orientei que eles abrissem seus protocolos, porque todos têm direito, e pedissem os laudos, que foi o que foi feito. Fiz o ofício, liguei para o presidente, em respeito, presidente, para que você articulasse com todos os vereadores, para quem quisesse assinar, porque eu acho que a gente tem que ter essa transparência, e obviamente, sem problema algum, se um assina, o outro não, porque aqui a gente respeita a opinião de cada um. Graças a Deus, essa articulação deu certo, a gente conseguiu algumas assinaturas, mas como servidora, eu
eu me chateio muito, porque eu fiz uma pergunta quando eu estava com o Benito preparando o ofício, na qual a gente perguntava, né, o porquê, se não foi dado um tempo, né, houve um tempo realmente para que fosse avisado a esses servidores, e a resposta veio que a administração comunicou antecipadamente aos secretários municipais para que as informações fossem repassadas aos servidores, dando conta de que, a partir dos vencimentos do mês de maio de 2018, a serem quitados em 30 de maio, os pagamentos referentes ao adicional de insalubridade seriam revistos conforme o documento. A secretaria, da qual eu faço parte, recebeu um e-mail, como as demais, no dia 15. Então, se 15 dias é tempo, poxa vida, hein? Na minha opinião, não é. Mas eu só sou a vereadora que estou aqui para fiscalizar. Não estou, e nem precisam levar para ninguém que eu estou fazendo crítica. Essa é a minha opinião como servidora e a minha opinião de vereadora. Como vereadora, eu tenho que fiscalizar. Como vereadora, meu papel era fazer ofício, era realmente ler as respostas que vêm. Mas eu realmente, um pedaço de mim, acho que na sexta-feira, quando vi os meus colegas, e até eu mesmo, porque eu também sofro esse impacto, não só esse, como outro mais. Mas eu tenho certeza que da próxima vez possa-se haver uma conversa. O protesto que teve na data de segunda-feira, eu estive presente, um protesto, o vereador Márcio estava lá, a vereadora Noemi, pacífico, um protesto realmente onde esses funcionários reivindicaram educadamente os seus direitos, sabendo que tudo estava dentro da lei, mas tentando, pelo último fio, sensibilizar. Porque a palavra é essa, sensibilizar. Porque quando chega agora dia 30, tem pessoas que vão ter que escolher entre colocar o prato de comida na mesa ou pagar o aluguel. E o que eu estou falando aqui não é politicagem, o que eu estou falando aqui é verdade. Porque eu trabalho com essas pessoas. Eu convivo com essas pessoas. Então eu sei o que eu estou dizendo. Tem pessoas que estão desesperadas, porque sabem que a partir de agora, ela tem o consignado lá, que vai virar um bolo. Então o que eu estou falando aqui não é politicagem, o que eu estou falando aqui é realidade. Tá? Então eu parabenizo a todos os funcionários que foram pacificamente, educadamente, de forma democrática, reivindicar aquilo que eles tinham, e muitos tinham, há 20, 30 anos. Está na lei, tem que ser revisto, mas a gente precisa ter um pouco de consideração com aqueles que trabalham para quem está na gestão. Acredito no diálogo, acredito na transparência e acredito que os meus amigos ainda vão sair desse sufoco. Gostaria de convidar a todos, como já foi dito, para sexta-feira estarem aqui com a gente. Vai vir aqui o meu amigo José Pedro, presidente do Instituto Apoio Brasil, junto com o Dr. Abraão Saad, grande amigo meu, que graças a Deus nessa caminhada tenho feito grandes amigos. E a gente teve a sorte de escolher o dia 25, porque perante o decreto de lei 58074, é o Dia Estadual da Criança e do Adolescente Desaparecidos. Então, peço para que todos venham, serão muito bem-vindos, e eu agradeço de coração. Uma boa noite a todos. Concedo a palavra à vereadora Noemi Bernardes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite às pessoas que estão presentes. Primeiro, quero agradecer ao senhor presidente pelo convite que você fez ao Dr. Pacheco, dele estar atendendo aquelas 85 crianças lá no projeto
bombeiro civil. Inclusive, eu postei na minha página política e a professora Mônica Facioli falou que ela admira muito o trabalho do Dr. Pacheco. Aí eu falei, você acredita que ele veio e não cobrou nada para atender as nossas crianças? Ela falou, Noemi, tinha certeza que ele faria isso, porque eu conheço a pessoa que ele é. Então, leve, né, as minhas considerações para o Dr. Pacheco. E vamos falar de coisa boa. Hoje, a secretária Rose falou para mim que em junho se dará o início aí da colocação do esgoto na Chapéu do Sol. Então, vai sair, fico contente. Né? A gente reclama até conseguir alguma coisa, né? Estava fazendo aniversário, mas agora, graças a Deus, vai sair. Então, a gente fala também, né? O que é justo, é justo. Bom, na segunda-feira, eu estive ali junto com os servidores da saúde. E, de antemão, eu estive presente, não porque sou de esquerda, eu estive presente não porque queria tumultuar, eu estive presente não porque queria aparecer, eu estive presente não porque eu queria fazer politicagem. Eu estive presente porque eu considero que toda forma de reivindicação é justa, é cabível, e igual a vereadora Paula disse, eles fizeram uma manifestação pacífica, sem xingamentos, realmente está dentro da legalidade, está, foram mandados documentos, inclusive hoje eles estiveram aqui, né, para pegarem esses documentos, para ver o que eles conseguem fazer. Enfim, está dentro da legalidade. Por quê? Porque se houve licitação, teve tempo para fazer licitação da empresa que iria fazer a perícia. Então, leva-se um tempo. Depois, teve tempo da perícia. Então, por que não houve o diálogo antes disso? Né? Que avisasse, que falasse, porque ia mexer no salário do servidor. Inclusive, tinha pessoas lá desesperadas. Por quê? Ganha 2.400, agora vai ganhar 2.000, paga aluguel. Então, fica difícil. Então, eu acredito que a questão do diálogo é uma questão de transparência também. Né? Está dentro da legalidade? Está dentro da legalidade. Teve tempo hábil de conversar? Eu acho que, a partir do momento que houve, que viu, verificou-se que estava alguma coisa ilegal, que já abrisse o diálogo, já conversasse, para as pessoas terem tempo, né, de arrumar a sua situação econômica. Então, eu parabenizo os servidores da saúde, né, que eles agiram de uma forma pacífica, sem xingamentos, mas tentaram um último recurso, que seria, eles queriam um olhar humanizado. A gente pede tanto humanização, né, na saúde, na educação, e que haja uma humanização na política também, porque a lei é fria, só que nós temos famílias ali que estão sofrendo. E eu vi pessoas com lágrimas nos olhos, falando, não é por mim, eu não preciso. Né? Tinha, inclusive, doutores ali com a gente, no Boulevard. E com lágrimas nos olhos, falando, não é por mim, é por pessoas que vão deixar de colocar um leite na mesa do seu filho. Porque só quem ganha R$2.000, R$1.500, que sabe a falta que faz R$300, R$400. Então, eu parabenizo os servidores da saúde e eu espero numa política mais humanizada. E que foi o que eu comentei com os meus amigos ali antes de começar a sessão. De repente, isso é um aprendizado. De repente, né, os governantes aprendam o quanto dói para uma família, né, ser pego de surpresa, faltando 15 dias do seu pagamento. Então, eu deixo meus parabéns e espero uma política mais humanizada.
tudo é aprendizado. E eu acredito que as pessoas são capazes de aprender. E eu espero, com tudo isso que aconteceu essa semana, o sofrimento dessas famílias, sensibilize os nossos governantes. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador Márcio Marcondes. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, ex-vereador Buiú, professora Alice, seu Salvador e demais que estão aí, né? Os vereadores falaram calminho, eu vou falar calmo, então também elas estão tranquilas. Hoje as duas, né, foram tranquilas, né? E não tem como não falar do ocorrido que o assunto principal foi da saúde, os funcionários públicos. Eu assinei o ofício aqui com alguns vereadores também, estive no manifesto também, porque eu acho que é obrigação minha, porque eu fui citado nas redes sociais, o vereador Rogério também, que nós, alguns anos atrás, assinamos um termo de compromisso na Igreja Católica, que a gente ia valorizar o funcionário público. E isso eu não fujo, eu não respondo muitas coisas, Facebook, rede social, porque eu acho que ali não é o lugar para você ficar conversando com as pessoas de ideias, de pensamentos que você tem, ideologia sua, né? E não só de hoje que a gente vem recebendo críticas na rede social, né, achando que os vereadores são omissos, nós não somos omissos. A gente esteve ali participando, como foi dito, parabenizo a todos os funcionários da saúde que estiveram ali. É um protesto digno, uma manifestação digna, um direito de cada um, como foi dito pelas duas vereadoras aqui. Há formas que foi colocado que não deveria ser feito. É dentro da lei? É dentro da lei, sim. Foi analisado, foi contratada uma empresa, a gente pegou de surpresa, como foi dito. Foi avisada a secretária? Eu creio que não. Foi em cima da hora também, como nós também, que fomos na sexta-feira, que ficamos sabendo do que iria acontecer esse corte. Só que eu penso assim, as duas vereadoras colocaram aqui, eu só vou pôr uma perguntinha. Esse processo licitatório dessa empresa, ela foi contratada, a SEMEAP, ela foi contratada em maio de 2017. Então, já tinha um pensamento de ocorrer isso. Poderia ter reunido, dito antes. Então, faz quase um ano que essa empresa foi contratada para fazer o levantamento. Então, poderia ter um contato melhor com os agentes da saúde do nosso município. Aí fica a minha indagação quanto a isso. Poderia ter evitado tudo isso. Pelo que eu vi, eles iam aceitar numa boa o ocorrido, o corte é necessário, mas como foi dito, tinha pessoas desesperadas ali, senhoras que têm empréstimo em banco, pôr a comida na casa, dificuldade, como foi colocado, 300, 400 reais para quem ganha 10, 8 mil não faz falta, mas para quem é mãe de família com vários filhos ganhando 1.200, 1.300 reais, faz muita falta. E para quem fica me criticando nas redes sociais aí, eu digo, eu estou sim com o funcionário público, sempre disse que estaria junto, como o Buiú colocou outro dia para uma pessoa também que falou nas redes sociais, vereadores, o Buiú colocou bem, falou, vai participar da sessão para saber o que está acontecendo. Eu gostei muito do que o Buiú colocou, porque as pessoas não sabem o que acontece, só fica numa rede social criticando cada um de nós. E como foi colocado também, não vou deixar de passar, que foi colocado também da creche do Vilarejo, do CAI, a Cleodomira Xavier de Souza. Eu fui marcado, a vereadora Noemi também foi. No outro dia fomos visitar, a situação é totalmente diferente do que foi colocado no Facebook. Não está faltando, falta algumas coisas, mas foi uma mal colocação que as pessoas maldosas às vezes fazem para denegrir a imagem de algumas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que vai no Facebook. Eu fiquei preocupado, liguei para a Noemi e falei, vamos lá, vamos visitar, as crianças estão bem assistidas, não está faltando quase nada lá, a Noemi tirou fotos, colocou no Facebook. Então, é isso que às vezes indigna a minha pessoa, os demais vereadores, de coisas que são colocadas. Porque eu falo assim, eu tenho 40 anos de Cabriúva, eu tenho um nome a zelar, eu acho que eu sempre vou lutar pelo que é melhor pelas pessoas.
como eu digo, eu tenho meu nome eu não quero jogar nunca para fora. Eu tenho minha filha, tenho minha família, tem as pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam também, porque eu acho que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas eu acho que cada um de nós nessa casa, a gente tenta fazer o melhor para o município. Cada um pensa de um jeito, que nem foi dito assim, somos oposições, não somos da esquerda, não somos da direita, nós estamos aqui para o melhor, para o Cabriúva. Não é para a gente achar quem é o melhor, quem não é, mas sim para lutar por uma cidade melhor. Muito obrigado, boa noite. Concedo a palavra ao vereador Arnaldo Zicati. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-secretário de Educação, ex-vereador Boiú, Alice, Salvador, sempre presente aqui. Quando começamos nossa empreitada aqui dos 4 anos, logo no começo eu achei o que faltava para Cabriúva, aqui pelo centro. Que eu sou daqui, então não é que eu não quero que o Jacaré cresça, o Bonfim cresça, porque felizmente foi quase eu que fez tudo o Jacaré crescer. Mas daí eu pedi aqui uma rotatória aqui na chegada de Cabriúva, no Vale Verde. Eu pedi também a reforma da rodoviária, e o centro de lazer do Jardim Pedroso, entendeu? E mais coisa que agora, a única coisa que eu consegui até agora foi a reforma da rodoviária. Demorou, mas saiu, entendeu? E agora, ao banheiro público, que tenho batido muito, estou com um projeto até no meu carro, no porta-lua do meu carro. E vou brigar agora violentamente em cima desse banheiro público, porque não é possível querer falar que Cabriúva vai ser a cidade turística. Como é que vai implantar o turismo se não tem nenhum banheiro para receber os pessoal? Então, agora estou brigando bastante em cima do banheiro aí, vamos ver se eu consigo, entendeu? A respeito já não tem quase o que falar, que já falaram tudo aqui, né, da saúde. Segunda-feira de manhã, quando eu soube o que tinha acontecido, eu procurei, até o Magine me ligou, né, que ia fazer um requerimento, tudo, falei, olha, eu vou na fonte, eu vou primeiro na fonte e ver o que está acontecendo, porque eu não estava sabendo, né. Então, fui lá na Rita, fiz uma reunião com ela, com a Regina, e que nem a Paula falou, a Rita saiu lágrima do olho, porque ela também é mãe, é o desespero que ela estava vendo as pessoas que tirando os R$400, 380 mais ou menos, né, de cada pessoa, assim de repente. Eu acho que foi muito mal colocado, porque, não vou falar, eu acho que se fosse eu não tinha esse problema. Eu acho que a gente tinha que planejar, fazer a secretária da saúde, ou se não o secretário lá de finanças, acho que tinha que fazer uma reunião com o pessoal, explicar como é que vai ser, a lei agora mudou, que nem que o Henrique falou, eu fui falar com o prefeito também. Ele falou, Adinho, o que vou fazer? Senão vai sair do meu bolso para me pagar, que o Tribunal de Contas não vai aceitar. Mas se tudo tivesse planejado, que nem falou aqui o Márcio, se não me engano, falou que a firma foi contratada lá, não sei, o ano passado, eu acho que teve muito tempo dele ajeitar, conversar com o pessoal ficava sabendo, não ia ter esse tumulto, porque cortar de uma hora para outra, a turma, que nem a Rita falou para mim, o dinheiro já tá gastado, bem dizer, porque já está compromissado com prestação para pagar, então o desespero ficou bastante. Então, acho que se antes tivesse
combinado, 10%, você vai receber 10%, você vai receber 20%, você recebe 40%, ou mais, mais alto. Eu acho que não tinha acontecido nada disso. Eu acho que a turma até concordava. Concordava, não ia concordar mesmo, mas ia ser mais maneirado um pouco. Eu acho que eu procurei também saber, até eu vi no Face, a turma, até advogada, explicando que a lei, fazer o quê? A lei, mas a lei foi muito bruta, foi muito seca. Não se, um político, não se faz assim, porque um não dói muito. Então, vamos ver se é o que a gente pode fazer, maneira um pouco o pessoal. Agora, isso daí foi uma lei seca, cortou no meio do mês, entendeu? O sujeito não sabe o que vai fazer agora no fim do mês. Portanto, fica aqui também conversei bastante com o Henrique, com o prefeito, né? E ele falou, infelizmente, é assim, mas eu falei para ele, você tinha que maneirar um pouquinho, pelo menos dá uns 2, 3 meses aí, depois corta, né? Porque sabe o que acontece? Esse negócio ele já podia ter cortado lá atrás. E ele foi pagando até agora. Como pagou até agora, ele podia pagar mais uns 2, 3 meses, acho que na minha opinião. Muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 6 de junho de 2018, quarta-feira, 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.